E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um pequeno foguete com massa inicial de 400 kg deve ser lançado verticalmente. Após a ignição, o foguete consome combustível a uma taxa de 5 kg por segundo e ejeta gás à pressão atmosférica com velocidade relativa ao foguete de 3.500 metros por segundo. Eu chamei essa velocidade de escape. Determine a aceleração inicial do foguete e sua velocidade 10 segundos após o lançamento, desprezando a resistência do ar. Para resolver o exercício, eu vou recorrer ao teorema do transporte de Reynolds combinado com a segunda lei de Newton para um volume de controle acelerado. Conforme vimos em vídeos anteriores, essa expressão é da seguinte forma: a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle mais a resultante das forças de campo que agem no volume de controle menos a integral, fazendo a varredura do volume de controle, da aceleração do referencial S' medido em relação a S, ρ dV é igual à taxa de variação com o tempo t, da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da velocidade v medida no referencial S', ρ dV, dV é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle que delimita o volume de controle em questão, da velocidade v', medida no referencial S', vezes ρ, vezes v', produto escalar com a área dA. Muito bem? Como o movimento do foguete ocorre no plano XY, num plano vertical, e ocorre na direção do eixo Y, eu posso simplificar essa expressão reescrevendo-a apenas na direção do eixo Y. Com isso, a gente obtém que a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle na direção do eixo Y, mais a resultante das forças de campo que agem no volume de controle na direção do eixo Y, menos a integral, fazendo a varredura do volume de controle, da aceleração A, do referencial S' associado ao volume de controle, medido em relação ao referencial S, na direção do eixo Y, ρ dV, é igual à taxa de variação com o tempo t, da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da velocidade v', medida no referencial S' na direção do eixo Y, ρ dV, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle de v'y vezes ρ vezes o vetor v', produto escalar com a área dA. Observe no quadro a expressão obtida e a pequena análise realizada até aqui. Vamos agora analisar termo a termo, começando com a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle na direção do eixo Y. Perceba o seguinte: a força de resistência do ar é desprezível, portanto, essa força de superfície não entra nos cálculos. Além disso, a resultante das forças de pressão, devido à pressão ambiente, que agem na superfície de controle, que delimita o volume de controle em questão, possui intensidade nula, pois essas forças se distribuem igualmente ao longo da superfície de controle. E aos pares, elas se anulam, possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto. Sendo assim, a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle na direção do eixo Y é igual a zero. Muito bem? Já a força de campo é a força-peso, pois a força-peso do foguete atua em oposição ao eixo Y. Sendo assim, a única força de campo que atua no volume de controle na direção do eixo Y é a força-peso do foguete. De acordo com o referencial adotado,
vemos que a força-peso é igual ao negativo da massa contida dentro do volume de controle, massa que varia com o tempo t, vezes o módulo da aceleração da gravidade local. E com isso, a gente obtém este termo menos a integral, fazendo a varredura do volume de controle, da aceleração do referencial S' medido em relação ao referencial S, referencial estacionário fixo na Terra, na direção do eixo Y, ρdv, e isso é igual. Vamos analisar agora este termo em questão. Ele representa a taxa de variação do momento linear com o tempo t dentro do volume de controle. Perceba o seguinte: a massa do foguete e a massa do combustível que resta no tanque do foguete estão em repouso em relação ao referencial S'. Portanto, não há variação do momento linear com o tempo t dessa massa. Além disso, a velocidade de escape é constante durante o movimento do foguete. Portanto, eu posso afirmar com muito boa aproximação que a variação do momento linear com o tempo t medida no referencial S', ou seja, medida no referencial do volume de controle, é, com muito boa aproximação, igual a zero. Portanto, esse termo desaparece da nossa análise. Logo, este termo é igual à integral, fazendo a varredura da superfície de controle, da componente Vy da velocidade v medida no referencial S', vezes ρ, vezes a velocidade v', produto escalar com a área dA. Observe no quadro mais uma vez a expressão obtida a partir da análise realizada. Vamos agora observar como a massa m varia com o tempo t durante o movimento do foguete. Para fazer isso, eu vou recorrer à equação de continuidade. Ela nos diz que a taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle de ρdv, dv é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle de ρ vezes a velocidade v', medida no referencial S' ligado ao volume de controle, produto escalar com a área dA é igual a zero. Agora note o seguinte: ρdv é a massa dm. A integral de dm fazendo a varredura do volume de controle é igual à massa naquele instante considerado. Portanto, este termo nos dá a taxa de variação da massa contida no volume de controle com o tempo t. Portanto, essa taxa de variação é igual ao negativo da integral ao longo da superfície de controle de ρ vezes v', produto escalar com a área dA. Agora note o seguinte: essa taxa de variação com o tempo é justamente m ponto, 5 kg por segundo. Como a massa diminui com o tempo t, essa taxa de variação é negativa, é menos m ponto. Portanto, se essa taxa de variação é menos m ponto, eu posso escrever que a integral ao longo da superfície de controle de ρ vezes v', produto escalar com a área dA, é justamente m ponto. Muito bem, em que a taxa de variação da massa m com o tempo t é igual a menos m ponto. Muito bem? Agora, a partir dessa equação diferencial, eu tenho condições de determinar como a massa varia com o tempo t. Como a massa varia apenas com o tempo, essa derivada parcial cede seu lugar para uma derivada ordinária. Portanto, eu posso escrever aqui que a derivada da massa m com o tempo t é justamente menos m ponto. E com isso, a gente obtém que dm é igual a menos m ponto dt. Do lado esquerdo, eu vou integrar da massa inicial m0 até certa massa m em certo instante t. E do lado direito, eu vou integrar do instante t igual a zero até certo instante t. Consequentemente, pelo teorema fundamental do cálculo, do lado esquerdo nós vamos obter m menos m0, e isso é igual a menos m ponto é uma constante,
A integral em dt de 0 a t é simplesmente o tempo t. Logo, a massa m varia com o tempo t de acordo com a expressão. Nós temos a massa m0 menos m ponto vezes o tempo t. Então, dando o devido destaque para este resultado. Muito bem? Então, observe no quadro a expressão obtida e a pequena análise realizada até aqui a partir da equação de continuidade. Retornando, portanto, agora para essa expressão. Perceba o seguinte, nós temos agora o negativo da massa m variando com o tempo t vezes o módulo da aceleração da gravidade local. Portanto, nós temos o negativo deste termo, logo, menos g, que multiplica m0 menos m ponto vezes o tempo t. Muito bem? Agora, menos. Observe o seguinte, a aceleração do referencial S', que se move junto com o volume de controle, medido em relação ao referencial S, essa aceleração ela varia apenas com o tempo t. Ela não depende das coordenadas de posição do referencial S'. Consequentemente, eu posso retirá-la da integral. Então, menos a aceleração do referencial S', medido em relação a S na direção do eixo Y. E com isso, a gente obtém a integral fazendo a varredura do volume de controle de ρdV. ρdV é a massa dm, a integral de dm fazendo a varredura do volume de controle é a massa naquele instante de tempo t, e nós sabemos como essa massa se comporta. Logo, a aceleração vai multiplicar m em certo instante t, que é justamente m0 menos m ponto vezes o tempo t. Muito bem? E isso é igual. Agora, note o seguinte. Perceba que essa integral de superfície a gente já conhece. Note que Vy' é a velocidade do fluido medida no referencial S' na direção do eixo Y. A velocidade do fluido medida em S' é a velocidade de escape. Como ela se orienta em oposição ao eixo Y e é constante, eu posso retirá-la como menos a velocidade de escape. E ela vai multiplicar a integral de superfície de ρ vezes V', produto escalar com a área dA. Ora, essa integral de superfície é justamente m ponto. Portanto, a gente obtém menos VE, m ponto. Muito bem? Do lado esquerdo, agora eu preciso ir em busca dessa aceleração. Portanto, eu vou isolá-la. Então, nós vamos obter menos g, que multiplica m0 menos m ponto vezes t. Esse termo vai ficar do lado esquerdo. Agora nós temos mais a velocidade de escape vezes m ponto. Isso é igual à aceleração do referencial S' medida em relação ao referencial S na direção do eixo Y, que multiplica m0 menos m ponto vezes t. Consequentemente, a gente nota que a aceleração solicitada pelo problema, a aceleração do referencial S' medida em relação ao referencial S na direção do eixo Y é igual. Então, nós temos menos g. Eu vou dividir todos os termos por m0 menos m ponto t, portanto, menos g mais m ponto vezes a velocidade de escape sobre m0 menos m ponto vezes t. Substituindo os dados fornecidos pelo problema, vemos que a aceleração fica dada por menos 9,81 metros por segundo ao quadrado mais
M ponto vale 5 kg por segundo e a velocidade de escape vale 3.500. Portanto, nós temos 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5 ali, 25. Vai 2, 15, 17. Então, 17.500 sobre M0, que é 400, menos M ponto, que é 5 kg por segundo, vezes T. Então, observe no quadro a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Nós podemos ainda simplificar este termo dividindo todo mundo por 5. Se eu dividir todo mundo aqui por 5, nós vamos obter no numerador 3.500. Então, aqui nós vamos obter 3.500. 400 dividido por 5, 80. 5t dividido por 5t. Portanto, essa é a aceleração do foguete, ou seja, a aceleração do referencial S', medida em relação ao referencial S. Então, observe no quadro a expressão em questão. Agora, o exercício pede para nós calcularmos essa aceleração no instante t igual a 0. Então, vamos lá. Essa aceleração no instante t igual a 0 fica dada por, se t é 0, nós temos 3.500 dividido por 80, esse resultado menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Você vai encontrar aproximadamente 33,94, então 33,94, vou colocar a unidade aqui embaixo, metros por segundo ao quadrado. Vamos agora em busca de como a velocidade do foguete, ou seja, como a velocidade do volume de controle varia com o tempo t. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, a partir da aceleração A em função do tempo t, nós podemos obter como a velocidade do foguete varia com o tempo da seguinte forma. Nós sabemos que a aceleração nada mais é do que a taxa de variação da velocidade com o tempo t. Sendo assim, eu posso escrever que dv é igual à aceleração A dt. Muito bem. Sendo assim, dv é igual à aceleração varia com o tempo t de acordo com essa expressão. Portanto, menos 9,81 mais 3.500 sobre 80 menos t dt. Do lado esquerdo, eu vou integrar da velocidade inicial v0, que é 0, o foguete parte do repouso, até certa velocidade v em um instante t. E do lado direito, eu vou integrar de 0 a t. Bom, pelo teorema fundamental do cálculo, do lado esquerdo, a gente obtém simplesmente v em função do tempo t, e isso é igual a integral de 0 a t de menos 9,81 dt, mais a integral de 0 a t de 3.500 sobre 80 menos t dt. Essa integral é fácil de ser resolvida. Eu vou me concentrar, portanto, nessa integral. Perceba que eu vou recorrer aqui à regra da substituição. Eu vou escrever que uma variável ômega é 80 menos t, portanto, o diferencial de ômega é igual a menos o diferencial do tempo t. Perceba que d ômega é igual à derivada deste termo em relação ao tempo, que é menos 1, vezes dt. Muito bem? Com isso, a gente obtém que a velocidade v em função do tempo t é igual a menos 9,81 vezes o tempo t, pelo teorema fundamental do cálculo, mais agora 3.500, que multiplica a integral de certo ômega 1 até certo ômega 2, muito bem. dt é menos d ômega, portanto,
eu já vou escrever a expressão dessa forma, sobre 80 menos t, que é justamente ômega. A integral de 1 sobre ômega em relação a ômega é o ln de ômega. Logo, a velocidade v em função do tempo t ficou dada por menos 9,81 vezes t menos 3.500, que multiplica o ln de ômega. Só que ômega é 80 menos t. Portanto, eu tenho o ln de 80 menos t de 0 até certo instante t. Consequentemente, a velocidade v fica dada por menos 9,81 vezes t menos 3.500, que multiplica, aplicando o teorema fundamental do cálculo. Nós temos o ln de 80 menos t menos o ln quando t é 0. Então, menos o ln de 80. A diferença entre dois ln's é o ln da razão. Logo, a velocidade v em função do tempo t ficou menos 9,81 vezes o tempo t menos 3.500, que multiplica o ln da seguinte razão: 80 menos t dividido por 80. Bom, o exercício pede para nós calcularmos a velocidade do foguete no instante t igual a 10. Sendo assim, v no instante t igual a 10 segundos é igual, então, a menos 98,1 menos 3.500, que multiplica o ln de 70 sobre 80. Efetuando os cálculos, você vai encontrar, fazendo aqui o passo a passo, você vai encontrar que v nesse instante é menos 98,1 mais aquele termo nos fornece 467,36. Então, confira aí depois, 467,36. Muito bem? E, portanto, você vai encontrar aproximadamente 369,3 metros por segundo. Muito bem? Então, observe no quadro, uma última vez, o resultado obtido, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.